Dos campos ao futuro, a fascinante história e evolução dos tratores agrícolas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Invenções Iluminadas, o canal onde as ideias mais brilhantes da humanidade ganham seu merecido destaque. Aqui, exploramos as histórias fascinantes por trás de invenções que mudaram o mundo, descobrindo como e por que elas surgiram, e como transformaram nossas vidas para sempre. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma invenção que literalmente moldou o futuro da agricultura: os tratores agrícolas. Essas máquinas incríveis tiveram um impacto transformador na forma como cultivamos a terra, produzimos alimentos e lidamos com os desafios do setor agrícola. Desde os primeiros motores pesados a vapor até as modernas máquinas autônomas equipadas com inteligência artificial, a evolução dos tratores é um exemplo impressionante da criatividade e resiliência humana. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, faço um convite especial para você. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como este. Deixe também o seu like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo informações enriquecedoras e cheias de curiosidades. Prontos para embarcar nessa jornada pelo campo? Então, vamos lá! Nossa história começa muito antes da invenção dos tratores. Por milhares de anos, a agricultura era um trabalho árduo, realizado quase inteiramente com a força humana e animal. Bois, cavalos e mulas eram usados para puxar arados pesados, mas o processo era lento e fisicamente extenuante. Para se ter uma ideia, um único cavalo conseguia arar, no máximo, cerca de 1 hectare por dia em condições ideais. Esse método arcaico de cultivo tornava impossível atender a crescente demanda por alimentos, principalmente no contexto da Revolução Industrial, que marcou um período de urbanização rápida, aumento populacional e maior interesse em métodos eficientes de produção. Foi neste cenário que a mecanização começou a se infiltrar no mundo agrícola, prometendo aliviar o trabalho dos agricultores e multiplicar sua capacidade de rendimento. O ponto de partida dos tratores, como os conhecemos, remonta à invenção dos motores a vapor. Esses motores, que já eram amplamente usados na indústria e no transporte, começaram a ser adaptados para as necessidades do campo no século XIX. Thomas Avellin, muitas vezes chamado de o pai do trator moderno, foi um dos pioneiros dessa adaptação ao criar, em 1859, uma máquina que combinava um motor a vapor com rodas e que podia ser usada como fonte de tração na agricultura. Esses primeiros tratores a vapor eram impressionantes, mas problemáticos. Eram máquinas monumentalmente grandes, pesadas e caras. Além disso, sua velocidade limitada e a alta necessidade de manutenção dificultavam sua adoção em larga escala. No entanto, o impacto inicial que tiveram foi significativo, mostrando que a mecanização do campo era possível e, mais importante, necessária. O próximo grande avanço veio no final do século XIX, com o desenvolvimento do motor a combustão interna. Diferentemente do motor a vapor, que dependia de grandes quantidades de água e combustível, os motores a combustão eram menores, mais potentes e mais fáceis de operar. Isso abriu novas possibilidades para criar máquinas agrícolas mais práticas. Em 1892, nos Estados Unidos, John Froelich construiu o primeiro trator movido a gasolina, e essa inovação marcou o início de uma nova era na agricultura mecanizada. O trator de Froelich era simples, mas eficiente, e inspirou outras empresas e inventores a seguir o mesmo caminho. Foi com a fundação da Hart Park Company, no início do século XX, que o termo trator começou a se popularizar. Essas máquinas ganharam notoriedade por serem mais acessíveis e viáveis do ponto de vista econômico, embora ainda fossem grandes investimentos para os agricultores da época. Na década de 1920, um nome mudou a história, e não é estranho aos amantes da engenharia: Henry Ford. Sua empresa, a Ford Motor Company, desenvolveu o Fordson Model F, o primeiro trator fabricado em massa. Este modelo era leve, econômico e fácil de manusear, e se tornou amplamente acessível até mesmo para pequenos agricultores. O Fordson conseguiu popularizar o uso de tratores e estabeleceu padrões que muitas outras empresas começariam a seguir. Afinal, tratores que antes eram máquinas gigantes e impraticáveis começaram a ser compactos e eficientes. Essa democratização da mecanização coincidiu com um momento crítico da história, quando a agricultura precisava alimentar uma população mundial cada vez maior. Outro efeito interessante da chegada dos tratores foi o crescimento de empresas especializadas. Nomes como John Deere, Massey Ferguson e Caterpillar começaram a dominar o mercado, fabricando máquinas cada vez mais adaptadas às diferentes necessidades e tipos de agricultura. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial impulsionaram ainda mais o desenvolvimento dos tratores agrícolas.
A escassez de trabalhadores no campo, que haviam sido chamados para lutar nas frentes de batalha, forçou governos e empresas a investir em mecanização agrícola. Tratores eram agora não apenas uma ferramenta, mas uma necessidade estratégica. As guerras também estimularam avanços tecnológicos que depois foram adaptados à agricultura. Motores mais potentes, materiais mais leves e novos conceitos em design ajudaram a transformar os tratores em máquinas ainda mais poderosas e confiáveis. Essa evolução continuou ao longo do século. Chegamos, então, à era moderna dos tratores. Hoje, essas incríveis máquinas não são apenas ferramentas de força, mas também de inteligência. Equipados com sistemas de GPS, sensores inteligentes e até inteligência artificial, tratores modernos podem trabalhar com precisão milimétrica, garantindo o máximo rendimento com o mínimo desperdício. Além disso, a preocupação ambiental também influenciou os tratores modernos. Fabricantes têm buscado formas de reduzir as emissões de carbono, introduzindo modelos híbridos e elétricos, além de explorar biocombustíveis como alternativas aos combustíveis fósseis. O que antes exigia um esforço coletivo de trabalhadores e dias de trabalho árduo, agora pode ser feito por um único operador em poucas horas, ou até mesmo sem operador, no caso dos tratores autônomos. E assim, chegamos ao final dessa fascinante viagem pela história e evolução dos tratores agrícolas. Uma invenção que começou como uma tentativa tímida de aliviar o trabalho nas lavouras e que, com o passar do tempo, se tornou um ícone de eficiência, tecnologia e produtividade. Mas, calma! A história não termina por aqui. No próximo episódio, vamos explorar como os tratores chegaram ao Brasil, um país de dimensões continentais e com uma das agriculturas mais importantes do mundo. Vamos descobrir os desafios enfrentados pelos pioneiros, o impacto dos tratores nas grandes plantações de café e cana-de-açúcar e como essas máquinas impulsionaram o Brasil a se tornar um dos maiores líderes do agronegócio global. Se ficou curioso, não perca nosso próximo vídeo aqui no Invenções Iluminadas. Por isso, já se inscreve no canal, deixe o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com quem ama história e tecnologia e conte para nós nos comentários. Você já pilotou um trator ou gostaria de conhecer mais sobre eles? Até o próximo episódio. Obrigado por assistir e até breve.